é um assunto bem importante, apesar de não cair com frequência no Revalida, mas é um tema bem atual que pode estar pintando. Tá ok, pessoal? Então, sem enrolação, eu vou trabalhar com vinhetas, vou jogar uma vinheta, vou começar a nossa aula. Espero que tenha no máximo 25 minutos esse primeiro bloco, também para não ficar muito extenso para vocês não ficar muito cansados da cara do professor aqui. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, joga no chat que assim que acabar esse primeiro bloco eu volto para responder. Não sai daí. Que pode cair nessa prova aí do Revalida, nesse 24.2. Vamos lá. Primeiro aqui, agora na premonição, a gente vai falar sobre síndrome coronariana aguda sem supra do segmento ST e depois infarto com supra. Então, são temas importantes que caem na prova, você não pode deixar de ir para a prova sem saber esses temas. Só para mostrar a relevância do tema, olha só, doença coronariana é um dos mais cobrados na prova do Revalida, olha só, caiu mais de 20 questões nos últimos anos. Então, fica ligado, o cronograma dessa aula está dividido em síndrome sem supra, e essa parte de síndrome sem supra já vai servir para a parte de infarto com supra. Então, é importante que você preste atenção nesse primeiro bloco, porque o segundo bloco ali eu vou dar uma adiantada para não ficar repetitivo, e lá no final vou jogar alguns slides, que é uma aposta minha para a prova, para essa prova de agora. Então, a síndrome coronariana aguda sem supra do segmento ST, ela é dividida em infarto com supra e síndrome sem supra do segmento ST. Então, o primeiro grande divisor de água da síndrome coronariana aguda é o eletrocardiograma, que tem que ser feito e interpretado em até 10 minutos. Se o eletro tiver supra, infarto com supra do segmento ST. Se não tiver supra, tiver ST retificado ou infra do segmento ST, qualquer coisa que não seja supra, síndrome sem supra. O segundo grande divisor de águas dentro da síndrome sem supra agora são os marcadores de necrose miocárdica, e a troponina ultrassensível é o padrão ouro. Se a troponina, você vai seriar ela for negativa, não tiver curva de troponina, o diagnóstico é de angina instável. Se teve uma curva de troponina, aí o diagnóstico é de infarto sem supra do segmento ST. Na hora de avaliar o paciente, você tem que saber algumas características da dor torácica, e isso a banca vai descrever todas essas palavras-chave para você na hora da prova lá no enunciado. A localização e o tipo da dor torácica precordial, em aperto, irradiando para membros superiores, ou braço direito ou esquerdo, para a mandíbula, com fatores desencadeantes e sintomas associados, sudorese, palidez, desmaio, dispneia. O paciente teve isso durante uma atividade física. A banca vai descrever essas alterações para você, para dizer, para mostrar que você está diante de um quadro de síndrome coronariana aguda. O eletrocardiograma dessa primeira parte é um eletro de síndrome sem supra. E eu vou ter, então, qualquer alteração, exceto supra do segmento ST. Eu tenho o ponto J aqui, que está no final do QRS, início do segmento ST, e o segmento ST. Se esse ponto J estiver abaixo da minha linha de base, eu tenho o infra do segmento ST. Então, esse eletro é um eletro de síndrome sem supra. Assim como pode ter um eletrocardiograma normal na hora da prova, 6% dos casos ele é normal. E pode ter todas essas outras alterações. ST retificado, onda T apiculada, onda T invertida, qualquer outra alteração, exceto supra do segmento ST. Beleza? Com relação aos marcadores de necrose miocárdica, o que você precisa saber? Troponina ultrassensível é o padrão ouro. Se ela estiver disponível ali, só vai pedir a troponina ultrassensível. Tá ok? Se ela vier negativa na primeira dosagem, você vai fazer ela de forma seriada, sendo que a nova dosagem é dali 1 até 2 horas. Se não tiver troponina ultrassensível descrito, você vai pedir a troponina convencional, tá bom? Se a primeira dosagem vier negativa, a segunda dosagem vai ser feita ali dali 3 até 6 horas do início do quadro, do início da dor do paciente. E uma vez que você está diante de uma síndrome sem supra, você tem que ter alguns critérios de internação, e o Heart Score é o mais utilizado.
O Heart Score, o que ele vai avaliar? Você não precisa decorar, apenas entender. Cada letrinha do Heart é um critério que a gente vai avaliar. Então, história clínica, o eletrocardiograma, a idade do paciente, comorbidades e a troponina. É importante que você saiba que quanto maior o Heart Score, mais pontos o paciente vai ter que ficar internado. Então, 7 pontos de Heart Score ou mais, esse paciente vai para cateterismo em até 24 horas. 3 pontos de Heart Score ou menos, se o paciente estiver sem dor, sem nenhuma outra queixa, você pode dar alta para esse paciente com segmento ambulatorial. Alguns pacientes vão precisar de cateterismo de urgência e aí a banca vai ter que citar essas situações para você. Porque se tiver uma delas presente, o cateterismo deve ser feito, olha só, em até 2 horas. É CAT de urgência. Então, atenção se tiver esses achados presentes na questão. Instabilidade hemodinâmica ou choque cardiogênico, dor torácica refratária ao tratamento, arritmias malignas ou parada cardíaca, por exemplo, um ataque ventricular incessante é uma arritmia maligna. Complicações mecânicas do infarto, ruptura de septo, de músculo papilar, insuficiência cardíaca aguda, alterações recorrentes do segmento ST, ele se eleva de forma intermitente, ou essa última alteração, que é um supra do segmento ST na derivação V1 ou AVR, seguido de infra do segmento ST maior do que 1 milímetro em 6 ou mais derivações. É um eletro com bastante infra, tá? E você olha em V1, olha em AVR e tem um supra do segmento ST. Esse paciente também tem que ir para cateterismo em até 2 horas. As outras situações é cateterismo em até 24 horas. Então, olha só esse esquema. Aqui em cima, ó, são aqueles pacientes de muito alto risco, que são esses critérios que eu falei para vocês. O paciente vai para cateterismo imediato em até 2 horas. Se ele não preencher esse critério, mas tiver uma troponina positiva, ele vai para cateterismo chamado precoce em até 24 horas. Se não preencher nenhum desses critérios, difícil cair em prova, o cateterismo é um pouquinho mais tardio, em 25 até 72 horas. Beleza? Vamos seguir. Qual que é o tratamento geral, então? Esse aqui é o tratamento geral da síndrome coronariana aguda. Na síndrome coronariana aguda, eu tenho uma ruptura de placa e ela começa a formar trombo e coagular sangue ali. Então, eu tenho que dar medicações anti-isquêmicas para a dor do paciente, que é oxigênio, anote aí, morfina. Esses dois estão destacados com asterisco, por quê? Porque tem critério para dar oxigênio e critério para dar morfina. Oxigênio, eu só vou oferecer oxigênio para o paciente se ele tiver com saturação de oxigênio abaixo de 90%, sinais e sintomas de insuficiência respiratória aguda, crepitação pulmonar com dispneia. Morfina, só se ele tiver com uma dor torácica refratária ao tratamento medicamentoso. Por quê? Porque a morfina, ela diminui a ação do clopidogrel, do ticagrelor, do prasugrel, e com isso pode até aumentar a mortalidade. Então, morfina apenas se dor refratária, não é para qualquer paciente também, tá bom? Outras medicações anti-isquêmicas. Vou mostrar um esqueminha para você, fica tranquilo. Nitrato, beta-bloqueador, bloqueadores dos canais de cálcio, IECA ou BRA. Enalapril, losartana e por aí vai. Medicações antitrombóticas ali para eu conter a formação do trombo. AS, sempre vai estar na prescrição. Inibidores da P2Y12, que é o segundo antiagregante plaquetário, clopidogrel, prasugrel e ticagrelor. Anticoagulantes, como a heparina também vai entrar. E eu vou estabilizar a placa com estatina. Então a estatina vai estar na prescrição do paciente. Dos antiplaquetários, que você precisa saber. AS mais inibidor da P2Y12, o tempo de dupla antiagregação plaquetária é de pelo menos 1 ano, independentemente se é angina instável, se é síndrome sem supra, qualquer situação é 1 ano de dupla antiagregação. A dose que você precisa saber, dificilmente cai na prova do Revalida, mas saiba a dose do AS, ataque de 200 a 300 miligramas via oral com manutenção de 100 miligramas. Os antagonistas da P2Y12 é clopidogrel, prasugrel e ticagrelor. Os dois melhores, prasugrel ou ticagrelor, eles são mais potentes do que o clopidogrel. Com relação aos inibidores
do sistema renina-angiotensina-aldosterona, IECA, BRAC, enalapril, captopril, losartana, vai estar na prescrição do paciente. Qual que é o benefício dele? Ele é muito bom para aqueles pacientes que têm insuficiência cardíaca, uma fração de ejeção reduzida, hipertensos e pacientes diabéticos. Vamos iniciar essa medicação nas primeiras 24 horas e o alvo de pressão desses pacientes é uma PA menor do que 13/8. Grave esse valor. Pressão arterial alvo, pacientes de muito alto risco, pós-infarto, síndrome coronariana aguda, menor do que 13/8. Estatina, tem que ser estatina de alta potência, atorvastatina ou a rosuvastatina em altas doses. O LDL alvo desse paciente, anote aí, menor do que 50 de alvo de LDL para esse paciente. Para os pacientes diabéticos, qual que é o alvo de hemoglobina glicada? Menor do que 7. Droga de escolha, metformina, mas eu posso associar as glifosinas, que são os inibidores da SGLT2, EMPA, dapaglifosina ou agonistas do GLP-1. Tá ok? Então, esse é o tratamento dos pacientes diabéticos. Com relação à vacinação, você vai orientar a vacinação anual para influenza e a vacinação antipneumocócica com pneumo 23, com reforço dessa pneumo 23 a cada 5 anos. Não se esqueça, se cair numa questão ali dissertativa, de orientar a vacinação para o paciente. Então, resumindo o tratamento da fase aguda do infarto agudo do miocárdio, da síndrome coronariana aguda. É o mnemônico Monabich, mais atenção, porque morfina e oxigênio tem os critérios que eu citei, não é para qualquer paciente. As outras medicações são nitrato, AS, beta-bloqueador, inibidores da enzima conversora de angiotensina, antiagregantes plaquetários, clopidogrel, prasugrel ou ticagrelor, heparina e a estatina. Se esse paciente for de alta, qual que é as medicações que vão na alta hospitalar, na prescrição da alta hospitalar para esse paciente? É o ABCDEI. A aspirina, que é o AS, beta-bloqueador, o antiagregante plaquetário, clopidogrel, prasugrel ou ticagrelor, algum nitrato, se esse paciente sentir dor, então dinitrato ou mononitrato de isosorbida, estatina, espironolactona, principalmente se for insuficiência cardíaca ou o paciente for diabético, e ECA, e a vacinação para influenza e antipneumocócica. Lembre-se do quinteto farmacológico, quinteto fantástico da alta do paciente. AS, o segundo antiagregante plaquetário, beta-bloqueador, e ECA e a estatina. Tá ok? Vamos seguir? Tudo anotado? Fizeram os prints aí? Vamos lá. Agora no infarto com supra, segunda parte da nossa aula. O que vai acontecer? Eu vou traçar o eletrocardiograma daquele paciente com dor torácica típica e eu vou ter o supra do segmento ST. O que é o supra? É quando o ponto J, aqui o ponto J, ele está acima da minha linha de base. Olha só um exemplo aqui. Eu tenho supra do segmento ST em quais derivações? V2 até V6, olha só, estou destacando aqui. B1 e a derivação AVL também. Ou seja, é um supra anterior extenso. Pegou toda a parede anterior aqui, ó, e parte da parede lateral. Tá joia? A coronária envolvida é a descendente anterior. E olha esse outro exemplo aqui que interessante. É um supra do segmento ST de parede inferior. D2, a derivação D3 e a derivação AVF. Mas está suprado também as derivações adicionais, que são derivações à direita. V3 e V4R. Olha só, V3R, V4R com supra do segmento ST. Isso quer dizer que eu tenho um infarto de parede inferior, que é D2, D3, AVF, e infarto à direita, ou seja, o infarto do ventrículo direito. Isso aí é infarto da artéria coronária direita, tá bom? E falando em infarto de VD, já caiu na prova do Revalida uma questão de infarto de VD.
E o paciente, como vai infartar só o lado direito do coração, o ventrículo direito ele é uma câmera volume dependente, então ele depende muito de volume. Então, um dos tratamentos para esse paciente é dar soro fisiológico, bastante volume para ele. E você não pode dar nenhuma medicação que diminua o retorno venoso, por exemplo, vasodilatador como nitrato. Nitrato é contraindicação absoluta no infarto de parede inferior que pegou o ventrículo direito, ou seja, no infarto de VD. Qual que é a tríade que vai estar presente lá na hora do enunciado para você? O paciente vai estar hipotenso, vai estar instável, vai estar com a ausculta pulmonar limpa. Por quê? Porque a congestão, ela aconteceu antes do ventrículo direito, ou seja, uma congestão venosa sistêmica. Eu vou ter turgência jugular, hepatomegalia, como se fosse uma insuficiência cardíaca direita. Eu não tenho congestão pulmonar, porque a congestão pulmonar, ela surge quando eu tenho infarto do ventrículo esquerdo. Do ventrículo direito, eu tenho congestão pulmonar como turgência jugular, que é é o terceiro ponto da nossa tríade aí. Isso aí vai estar presente. Então, quando que eu vou pensar no infarto de ventrículo direito na hora da prova? Infarto de parede inferior, naquelas derivações do exemplo que eu citei, D2, D3, AVF, sendo que o supra da derivação D3 é maior que o supra de D2, isso é um detalhe um pouquinho a mais. Supra nas derivações adicionais, a banca pode citar, supra em V3, V4R, ou tem a presença de algum bloqueio avançado, por exemplo, bloqueio atrioventricular de segundo grau, de terceiro grau, que é o BAVT, ou presença de bloqueio de ramo direito. E lógico, aquela tríade clássica que eu acabei de citar, hipotensão, estase jugular e presença de pulmões limpos. Combinado? Diante de um paciente com uma dor torácica típica anginosa e eletro com supra do segmento ST, o diagnóstico é de infarto com supra até que se prove o contrário. Por que eu falo isso? Porque a banca pode falar, vamos seriar troponina e esperar o resultado para tomar alguma conduta? Não. Você pode até pedir a troponina, mas você não vai esperar a troponina para tomar conduta no infarto com supra. A conduta deve ser imediata e o tratamento, além daquele tratamento geral que a gente já discutiu, ele é um tratamento também de reperfusão, porque a minha artéria coronária ela está totalmente ocluída. Eu tenho que fazer uma medicação que desobstrua esse trombo da coronária. Aí eu posso fazer o trombolítico para provocar uma lise ou um fibrinolítico, ou o padrão ouro, que é a angioplastia primária. Se o paciente estiver instável, hipotensão, ou se a angioplastia primária, que é o cateterismo, tiver como fazer, você vai optar sempre pelo cateterismo. Olha só esse esqueminha aqui. O paciente está com infarto com supra, acompanha comigo. Ele chegou num serviço, no hospital com serviço de hemodinâmica. O que eu vou fazer? Eu tenho que ver se o tempo até a realização da angioplastia é menor do que 90 minutos. Se for, você vai encaminhar esse paciente para angioplastia primária. Sempre. Se possível, sempre angioplastia, cateterismo. Se o tempo for maior do que 90 minutos, nesse hospital que tem hemodinâmica, você vai ter que fazer alguma outra droga. A segunda opção é somente o fibrinolítico, tem que começar a infusão do fibrinolítico em até 30 minutos. Agora, se o paciente chegou no hospital sem serviço de hemodinâmica, você vai entrar em contato com o hospital de referência terciário que tem esse serviço de hemodinâmica. E tem que ver se o tempo desde o diagnóstico de infarto até envolvendo o transporte e a angioplastia lá no outro hospital, esse tempo tem que ser no máximo de 120 minutos. Se for menor do que esse tempo, você vai transferir o paciente para fazer o cateterismo no outro hospital. Se esse tempo for maior, porque a cidade é mais distante, não tem ambulância disponível, você vai ter que iniciar o fibrinolítico e até 30 minutos logo do diagnóstico. Portanto, esses são os tempos do infarto. Realizar o eletro, que é o tempo porta-eletro, em até 10 minutos. A infusão do fibrinolítico, se essa for a conduta, que é o tempo porta-agulha, em até 30 minutos. E o tempo porta-balão, que é o tempo até angioplastia, menor do que 90 minutos. Mas se você for transferir o paciente, tenho 2 horas para fazer isso. Tá ok? Lembrando, a angioplastia é o tratamento padrão ouro. Você pode fazer em até 12 horas desde o início da dor.
Mas uma vez que o paciente chegou para você, você diagnosticou, começa a contar o cronômetro daqueles 90 minutos, 120 minutos. Mas em até 12 horas que o paciente chegou para você, você pode ter como angioplastia a sua conduta. Por exemplo, estou com uma dor torácica 10 horas, está dentro dessas 12. 11 horas, está dentro. 14 horas, não tem mais indicação de angioplastia, a não ser nessas situações, que é a chamada de angioplastia tardia, que pode ser feita depois de 12 até 24 horas da chegada do paciente. Se ele tiver com isquemia persistente, ou seja, uma dor torácica refratária persistente, instabilidade hemodinâmica, ou arritmias ventriculares graves. Mesmo nesses casos, ele tiver, mesmo que ele chegue com mais de 12 horas de dor, se ele tiver um desses critérios aqui, ele vai para angioplastia, tá bom? E qual que é a minha aposta? O que pode pintar nessa prova do Revalida? É com relação à doença arterial coronariana crônica. Foi feito um trabalho de cardiologia, você não precisa decorar, mas só entender, que pegou pacientes com angina estável, grave, e colocou o paciente em 2 grupos. É melhor fazer apenas tratamento medicamentoso ou fazer revascularização, que pode ser com angioplastia ou com ponte de safene de mamária. Esse trabalho foi chamado de Ischemia Trial. E como que foi visto então? Qual foi a população estudada? Presta atenção para você entender e não ter que decorar. Eles pegaram o paciente com doença coronariana crônica, angina há mais do que 2 meses, estável, DAC crônica estável, que tinha lesão grave no cateterismo, lesão com mais de 70% nas artérias e que tinha uma isquemia moderada ou importante nos exames de cintilografia e teste ergométrico. Que foram a população que foi excluída do estudo? Atenção que essa informação é importante. Aqueles pacientes que tinham fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor do que 35% ou uma lesão de tronco de coronária esquerda maior do que 50%, que já é uma lesão grave. Por quê? Porque esses pacientes aqui, eles se beneficiam de cirurgia de revascularização, ponte de safena e ponte de mamária. Qual que foi a conclusão desse estudo? Que uma estratégia invasiva inicial, com angioplastia ou com cirurgia, não reduziu eventos cardiovasculares maiores quando comparado ao tratamento clínico otimizado. Ou seja, para esses pacientes, mesmo que sejam graves, eu posso fazer somente o tratamento medicamentoso. Isso pode ser pecadinha de prova. Atenção, você vai anotar isso. Por quê? Porque essas são as informações que você vai pesquisar se cair uma doença coronariana crônica. Você vai pesquisar se tem uma lesão no tronco da coronária maior do que 50% ou uma fração de ejeção menor do que 35%. Se tiver presente um desses 2 critérios, a resposta é cirurgia de revascularização. Agora, se o paciente não tiver lesão de tronco e a fração de ejeção for preservada, maior do que 50%, esse paciente pode ficar apenas com tratamento medicamentoso. Olha só como pode cair na prova uma questão desse tipo aqui. Acompanha comigo. Paciente com comorbidades, que tem a fração de ejeção de 30%, olha só a primeira informação, que tem lesão obstrutiva em várias coronárias e olha só, lesão de tronco de mais do que 50%. Qual que é o tratamento para esse paciente? Cirurgia de revascularização. Da mesma forma, olha só essa questão. O paciente com dor torácica crônica, que tem lesão grave nas artérias, mas não tem lesão de tronco nesse caso, não tem lesão de tronco. E a fração de ejeção, acompanha comigo, é preservada. Ou seja, não preencheu o critério para a cirurgia. Nesse caso, o que eu posso fazer para esse paciente? Apenas otimizar o tratamento farmacológico. Beleza? Questão difícil que ninguém vai acertar se cair. Mais uma aposta que pode cair na prova, pericardite aguda. O paciente vai ter o quê? Dor torácica ventilatório dependente, que é a dor pleurítica, piora com a inspiração, com antecedentes de pródromos virais, teve algum quadro infeccioso antes. No exame físico, a banca pode citar atrito pericárdico e o eletrocardiograma, aquele supradifuso do segmento ST, com infra do segmento PR. Mas essas características vão estar presentes. O diagnóstico, o que eu tenho que ter?
dois desses 4 critérios, que é o mnemônico DEDA. Ele tem que ter essa dor torácica típica, ventilatório dependente, pleurítica, tem que ter o eletrocardiograma típico, que é o supradifuso, porque todo o pericárdio está inflamado, o supra em todas as derivações, derrame pericárdico, a banca pode citar, e atrito pericárdico na ausculta cardíaca. Olha só o eletrocardiograma. Eu tenho supra em quase todas as derivações, é um supra difuso do segmento ST. É diferente daquele eletro que eu mostrei, que eu tenho supra em apenas parede anterior ou parede inferior em poucas derivações. Isso aqui é um supradifuso. Num paciente que tem aquela característica de dor torácica, é um quadro de pericardite. Qual que é o tratamento de primeira linha? Anti-inflamatório não esteroidal e colchicina, tá ok? Para casos refratários, você pode utilizar corticoide, mas corticoide está associado com o aumento da recidiva. E casos incessantes ou refratários também, imunossupressão para esse paciente. Tá ok? Pessoal, acabamos aqui a premonição. Espero que você tenha aproveitado. Um abraço. A gente se vê na próxima revisão. Beleza, pessoal? E aí? Tem alguma dúvida? Surgiu alguma dúvida aí? Eu percebi que vocês ficaram muito concentrados durante a aula, porque o chat estava bem agitado, tudo, o pessoal comentando, fazendo umas piadas, e aí o chat de repente parou. E aí eu percebi que vocês estavam concentrados na aula, e isso é muito bom, porque quer dizer que o conteúdo tá ajudando vocês. Então vamos lá, pessoal, vamos às dúvidas. Guilherme, doutor, angioplastia primária, cateterismo e intervenção são sinônimos? Isso mesmo, Guilherme. Eu falo vários termos porque a banca pode falar de diversas formas para vocês. Ela pode falar cateterismo, intervenção coronariana primária percutânea, angioplastia primária, angioplastia. A banca pode falar todos esses termos. Então, por isso que eu falo de formas diferentes, para vocês irem se habituando com os termos que podem aparecer na prova. Tá ok? O pessoal gostou do vai cair na prova, né? Perguntou se tem mais. Vamos lá se tem mais pergunta. O pessoal está perguntando bastante. Vamos lá. João Paulo agradecendo. Beleza, de nada. Obrigado, João Paulo. Alceni Marcelo, angioplastia primária. Ah, tá. Aquela que eu já li. Beleza. O Felipe falou que está concentrado porque tem que anotar. Anota, Felipe, mas lá na semana que antecede a prova, eu sei que vocês estão ganhando tempo já assistindo essa revisão, essa transmissão vai ser retransmitida, essa aula vai ser retransmitida. Então, o que não der tempo de anotar, porque eu tenho que cumprir também um tempo de aula para não ficar muito extenso, faz um print da tela, tira uma foto aí, fica à vontade, tá bom? Se você perdeu alguma coisa, me pergunta lá no meu Instagram, @profpaulodalto, ou também fica ligado naquela semana nossa de revisão, que essa aula vai ser retransmitida lá, tá bom? Ó, o Vitor perguntou se eu posso voltar no slide da DAC crônica. Eu vou voltar sim, Vitor. Deixa eu ver se tem mais pergunta, que o pessoal... Tá, tem várias perguntas aí. Eu tô lendo porque tá subindo aqui para mim, daqui a pouco desaparece. Pergunta, angina estável nunca faz CAT? Nunca em medicina é complicado, tá ok? Mas, por exemplo, se o paciente... Não vai cair isso na prova para você, Kevin. Tipo, DAC estável dificilmente cai no revalida e DAC estável com indicação de cateterismo menos ainda, tá? Se é um paciente com DAC estável que está com aquela angina que não melhora com tratamento medicamentoso, ele pode ter uma evolução da doença. Então, nesses casos mais extremos, que a medicação não está controlando, o paciente está tendo uma dor ali que está incomodando ele, uma dor que está progredindo, aí você vai para cateterismo. Mas isso aí não cai na prova, tá?
O Hélio perguntou se pericardite vai ter... pessoal, se eu pulei alguma pergunta, me faz a pergunta de novo, novamente. Faz a pergunta novamente, por favor, porque vai subindo aqui no chat, eu posso perder alguma pergunta, tá? Pericardite precisa ter febre? Não obrigatoriamente, mas como tem pródromo viral, tem essa parte de inflamação pericárdica, a banca costuma colocar um quadro febril associado sim, mas não é critério obrigatório. Mas pode pintar com febre, aí vai ser um quadro bem típico mesmo. Pródromo viral, dor ventilatória dependente, febre e aquele eletrocardiograma que eu mostrei para vocês. Evangelista André Cunha perguntou se infarto com supra preciso fazer de certo trombolítico. A indicação de trombolítico é aquelas que eu comentei na aula, tá bom? Ó, o que caiu no Revalida já? Caiu uma questão bem polêmica, que ela citou um paciente que chegou no hospital há 12 horas com dor, inclusive algum colega até perguntou se vai ter questão. Eu priorizei as questões que podem pintar de uma forma nova, porque vocês já estudaram todas as questões que a gente tem no nosso banco, porque são as questões dos últimos anos, eu tenho certeza. Então, para não ser repetitivo e comentar questões que vocês já viram, eu trouxe questões novas, por isso que eu não coloquei muitas questões nessas aulas, principalmente para priorizar conteúdo, tá ok? Qualquer coisinha é só puxar lá que vocês têm as questões, que também qualquer dúvida manda para mim lá no meu Instagram que eu respondo a questão para vocês. Mas eu priorizei pelo conteúdo ao invés de ficar debatendo questões que a grande maioria de vocês já devem ter respondido. Então, infarto com supra. A questão que eu falei que foi polêmica. Deu um paciente com 12 horas de dor, um infarto evoluído, é um termo que nem utiliza mais, tá? Mas a banca citou. E aí a resposta da banca a opção foi por angioplastia, por quê? Por conta do tempo de dor e o paciente estava tendendo à hipotensão, ele estava com a pressão mais baixa. Então, a primeira opção, sempre que possível, se estiver disponível, nas respostas vai ser angioplastia primária, a não ser que o tempo de transferência é muito longo, aí você tem que ir para fibrinolítico. Mas a angioplastia primária, principalmente, preste atenção, se o paciente estiver instável, hipotenso, alteração de nível de consciência, vai para a angioplastia. Agora, se não der para fazer angioplastia porque o tempo de transferência é muito longo, a equipe não está disponível, a ambulância não está disponível, a banca vai falar alguma coisa, aí você tem que fazer o fibrinolítico, não tem opção. Tá ok? Só não se esqueça, pessoal, vale a pena dar uma olhadinha também nas contraindicações absolutas para trombolítico, tá bom? Porque a banca pode citar uma questão e coloca lá na opção trombolítico e o paciente tem alguma contraindicação absoluta, por exemplo, um AVC isquêmico a menos de 3 meses, história de AVCH, AVC hemorrágico lá atrás, qualquer AVC hemorrágico, qualquer momento da vida é contraindicação absoluta para fibrinolítico, AVC isquêmico a menos de 3 meses, suspeita de dissecção de aorta. Então dá uma olhadinha nesses critérios, só para ir na cabeça ali com as contraindicações absolutas para não ser surpreendido, tá bom? A Dayana falando da aula, obrigado Dayana. Elisa perguntou: o tratamento otimizado, Elisa, difícil que a banca cobre, tá ok? Porque envolve doses de medicação, mas um tratamento otimizado é a maior dose possível das medicações. São aquelas medicações que são indicadas para o paciente, IECA, beta-bloqueador, o AS, a estatina, na maior dose tolerada. Isso aí é muito válido para insuficiência cardíaca. Então, quando eu falo tratamento clínico otimizado, eu vou entrar com a medicação para o paciente e começar a aumentar aos poucos as doses até uma dose que o paciente tolere e não comece a ter efeito colateral com a medicação. Isso aí que é o tratamento clínico otimizado. O Itananda perguntou se no infarto com supra eu uso morfina em dor refratária ao uso de nitrato 3 vezes. Não entendi muito bem a sua pergunta. Não tem um valor assim, exato. Usei nitrato 3 vezes e vou utilizar morfina. Lógico que tem uma dose máxima, não posso extrapolar. Mas se cair para vocês, para vocês prescreverem a morfina, vai ser aquele paciente que está com nitrato, está com beta-bloqueador, e mesmo assim o paciente mantém dor torácica.
Possível conduta, morfina pode ser feito, tá ok? Mas para resolver a dor do paciente que está com uma dor refratária, quer dizer que ele está com isquemia, a coronária dele está com uma lesão grave. Tem que ir para angioplastia, tem que ir para cateterismo. A morfina é uma ponte, é uma medicação para segurar a dor do paciente até ele para o cateterismo. Tá ok? Ela diminui a ansiedade também, mas é uma medicação paliativa. A banca vai falar, tá com nitrato, tá com medicações otimizadas. Mesmo assim, qual que é o próximo passo? O próximo passo é cateterismo, mas eu posso utilizar morfina porque ele tem critério, uma dor torácica refratária ao tratamento medicamentoso. Tá ok? O Luiz perguntou, no Brasil a elevação do segmento ST deve ser maior que 20 minutos. É que, o Luiz, uma dor de infarto, quando você vai olhar nas referências, ela fala que a dor da angina instável é uma dor que dura menos do que 20 minutos normalmente. Se a dor está durando mais do que 20 minutos, até 30 minutos ou mais, aí provavelmente o paciente está com infarto, não é nenhum quadro de angina instável. Tá ok? Se é menor do que 20 minutos, a suspeita de angina vasoespástica. Angina vasoespástica, a dor vai ser intermitente, tá ok? E o supra do segmento ST vai ser intermitente também, tá ok? Então, assim, dor intermitente, supra do segmento ST intermitente, aí é angina vasoespástica. Tem alguns outros critérios. Mas não me lembro de uma prova do Revalida que cobrou angina vasoespástica, tá bom? Se não me falha a memória, não sei se já caiu. Fibrinolítica é tenecteplase, tá bom, Johanna? Pode utilizar qualquer um. Alteplase, qualquer dos fibrinolíticos, mas a tenecteplase é o mais indicado, tá ok? A Elisa fez uma pergunta muito boa. Nossa, isso aí dá uma polêmica, Elisa. Vou até beber uma água aqui para responder. Olha só, pessoal, a pergunta da Elisa. Muito boa, Elisa. O corte para saturação para indicar oxigênio é menor do que 90 ou 94? É polêmico, por quê? Quando você vai consultar a diretriz brasileira de angina instável, ele dá um corte de indicação para oxigenoterapia menor do que 94%. Quando você vai para a diretriz de supra do segmento ST, são diretrizes diferentes, ele dá um corte menor do que 90. Olha só o rolo que pode dar. Quando você vai nas diretrizes e nas referências europeias, americanas, o corte é menor do que 90. Por isso, quando eu falo nas aulas, eu falo um corte menor do que 90, porque daí é certeza que precisa utilizar. Se cair entre 90 e 94, dá margem para recurso. A banca normalmente não quer sofrer recurso. Por isso que, se ela quiser que você assinale alguma alternativa que tem indicação inequívoca, sem dúvida, de oxigenoterapia, ela vai te dar uma saturação menor do que 90. Tá bom? É por isso que eu falo menor do que 90. Mas menor do que 94 conta em diretriz também. Tá bom? Olha só. A Johanna percebeu lá que eu falei menor do que 90, é isso mesmo. Eu falo propositalmente, porque se eu falar 94 numa diretriz, 90 em outra, vocês vão se confundir todos. Então, grave o valor de 90. Se cair 92, 93, com indicação de oxigênio, aí deixa que a gente entra com recurso. Tá bom? Porque daí a banca vai ter que provar pra gente qual foi a referência dela. Tá joia? A evangelista comentou lá, oxigênio em alta dose pode dar vasoconstrição, coronariana cerebral pode. É um assunto a mais, mas assim, o oxigênio ele é pouco, 2, 3, 4 litros por minuto, não é um fluxo muito alto que você acaba utilizando, tá ok? A Karina perguntou das contraindicações de morfina, vamos lá. Contraindicação absoluta não vai ter, mas que é orientado você ter cautela com o uso da morfina? Naqueles pacientes, primeiro,
que tem alergia à medicação, lógico. Paciente que tem doença, paciente com DPOC, que a morfina pode abaixar o drive respiratório, isso aí o paciente entrar numa apneia por conta da morfina. E outra contraindicação, que também dá uma certa dúvida, mas que consta nas referências, é você utilizar a morfina para infarto de ventrículo direito. Por quê? Porque a morfina ela tem uma propriedade vasodilatadora. Se você fizer uma vasodilatação no sistema venoso, veia cava e diminuir o retorno venoso, e o paciente tiver um infarto de ventrículo direito, que é uma câmera volume dependente, ele pode entrar em choque cardiogênico. Então, assim, não é uma contraindicação absoluta, não use nunca morfina no infarto de VD, mas é para usar com extrema cautela. Se possível, não utiliza. Tá ok? Na suspeita de infarto de ventrículo